way. O silêncio da madrugada foi cortado por um miado desesperado que ecoou pelos becos estreitos da Rua dos Lírios. Era um som que gelava o sangue. Não era apenas um chamado por comida ou carinho. Era um grito de agonia pura, o tipo de som que apenas criaturas em extremo sofrimento conseguem emitir. A chuva fina de outubro transformava as ruas de paralelepípedo em espelhos escuros, refletindo a luz amarelada dos postes que piscavam intermitentemente. No fundo do beco sem saída, entre latas de lixo transbordando e papelões encharcados, uma pequena forma alaranjada se contorcia em agonia. Era uma gatinha. Não tinha mais que 2 meses de vida. Seu pequeno corpo estava coberto de ferimentos que sangravam lentamente, tingindo sua pelagem de um vermelho escuro que se misturava com a lama. A pata traseira esquerda estava visivelmente quebrada, dobrada num ângulo impossível que fazia qualquer um revirar o estômago. Mas o pior não eram os ferimentos físicos. Em seus olhos azuis, ainda com aquela tonalidade clara típica de filhotes, havia algo que nenhum animal deveria jamais carregar. Terror absoluto. Não era apenas medo de morrer. Era o pavor de quem havia experimentado crueldade humana em seu estado mais puro e sádico. A gatinha tentava se arrastar para debaixo de uma caixa de papelão furada, deixando um rastro de sangue no chão molhado. Cada movimento era uma tortura, mas o instinto de sobrevivência ainda pulsava forte em seu pequeno coração acelerado. Do outro lado da rua, atrás de uma cortina renda amarelada pela idade, uma figura observava a cena com satisfação mórbida. Dona Marta, 73 anos, viúva há uma década, sorria com os lábios finos enquanto saboreava uma xícara de café morno. Seus olhos pequenos e escuros brilhavam com uma frieza que não deveria existir em alma humana alguma. Bem feito para essa praga, murmurou para si mesma, limpando os óculos de lentes grossas. Devia ter pensado 2 vezes antes de mexer no meu jardim. O crime da gatinha havia sido insignificante. Ela tinha feito suas necessidades próximo às tulipas que Dona Marta cultivava com obsessão doentia. Para uma pessoa normal, isso seria motivo para um simples espanto d'água ou uma bronca. Para Dona Marta, foi desculpa para extravasar décadas de amargura acumulada. A velha havia capturado a gatinha na noite anterior, usando uma armadilha improvisada com uma caixa e um pedaço de peixe como isca. O que fez depois, nas 4 horas seguintes, seria considerado tortura mesmo pelos padrões mais lenientes da crueldade. A temperatura estava caindo rapidamente. O termômetro marcava apenas 8 graus e a previsão era de que chegasse próximo ao congelamento antes do amanhecer. Para um filhote ferido e em estado de choque, isso significava uma sentença de morte certa. A gatinha continuava tentando encontrar abrigo, mas seus movimentos estavam ficando mais lentos e descoordenados. A perda de sangue, combinada com o frio e o trauma psicológico, estava rapidamente esgotando suas últimas reservas de energia. Seus miados, que começaram desesperados, agora saíam como sussurros roufenhos. Ela estava literalmente morrendo ali, sozinha, numa noite gelada de outubro, pagando com a vida por um crime que nem compreendia ter cometido. Quantas vezes presenciamos injustiças assim? Quantas vezes vimos os inocentes pagarem pelos caprichos dos cruéis? Esta história que você está prestes a conhecer é sobre uma dessas noites onde o destino coloca à prova não apenas a sobrevivência, mas a própria fé na existência da bondade no mundo. Se essa pequena guerreira já conseguiu tocar seu coração nestes primeiros momentos, se inscreva no canal e caminhe conosco nesta jornada de coragem, sacrifício e redenção. Porque o que você está prestes a testemunhar vai mostrar que mesmo na escuridão mais profunda, sempre existe uma luz disposta a lutar pelo que é certo.
A gatinha fechou os olhos por um momento e por alguns segundos terríveis. Pareceu que sua luta havia chegado ao fim. Mas então, vindo de algum lugar nas profundezas de sua alma felina, encontrou força para abri-los novamente. Ela não sabia, mas a apenas 3 quadras dali, uma força da natureza estava sendo alertada de sua situação. Uma força que não conhecia a palavra impossível quando se tratava de proteger os indefesos. 3 quadras além do sofrimento da gatinha, numa casa modesta de tijolo aparente, Luna despertou de um sono profundo, com aquele pressentimento inexplicável que apenas cães verdadeiramente especiais possuem. Luna era uma pastora alemã de 4 anos, com pelagem preta e dourada que brilhava mesmo sob a luz fraca do quarto. Seus olhos escuros eram janelas para uma inteligência que ia muito além do comum entre sua espécie. Havia algo nela, uma presença, uma aura, que fazia até mesmo estranhos pararem para olhar 2 vezes. Mas Luna não havia nascido para ser especial. 2 anos atrás, Luna era apenas mais um filhote numa ninhada de 7, nascida num canil clandestino nos subúrbios da cidade. O criador, um homem que via os cães apenas como máquinas de fazer dinheiro, mantinha os animais em condições deploráveis. Luna tinha apenas 3 meses quando presenciou algo que mudaria sua personalidade para sempre. Sua mãe, uma pastora alemã chamada Bella, havia adoecido gravemente após o parto de uma segunda ninhada. Em vez de levá-la ao veterinário, o homem simplesmente a abandonou num canto do quintal para morrer. Durante 5 dias e 5 noites, a pequena Luna permaneceu ao lado da mãe agonizante, tentando aquecê-la com seu pequeno corpo e dividindo com ela os escassos pedaços de comida que conseguia roubar dos outros filhotes. Ela assistiu Bella definhar lentamente, impotente para ajudar, mas recusando-se a abandoná-la. Na manhã do 6º dia, quando encontrou Bella morta, algo fundamental mudou em Luna. Ela compreendeu, com aquela sabedoria primitiva dos animais, que no mundo havia criaturas que causavam sofrimento e criaturas que tentavam aliviá-lo. Ela decidiu que seria do segundo tipo. Foi nesse mesmo dia que Carlos, um veterinário aposentado de 65 anos, chegou ao canil para uma inspeção de rotina da vigilância sanitária. O que encontrou o chocou profundamente. Dezenas de cães maltratados, alguns doentes, outros claramente desnutridos. Mas foi Luna quem capturou sua atenção. Mesmo sendo apenas um filhote, ela se posicionou protetoramente na frente dos irmãos menores quando Carlos se aproximou. Não era agressividade, era proteção pura. Seus olhos pequenos pareciam dizer: se vai machucar alguém aqui, terá que passar por mim primeiro. Carlos havia trabalhado com animais por mais de 40 anos, mas nunca viu tamanha determinação em uma criatura tão jovem. Essa vai comigo, ele disse ao assistente que o acompanhava. Na casa de Carlos, Luna floresceu de uma maneira extraordinária. Não era apenas que ela cresceu forte e saudável, ela desenvolveu uma percepção quase sobrenatural para detectar sofrimento. Quando Carlos ainda atendia emergências em casa, Luna sempre sabia qual animal estava em pior estado antes mesmo do dono explicar o problema. Ela se posicionava ao lado dos mais assustados, oferecendo uma presença calmante que frequentemente fazia mais pelo tratamento que qualquer medicamento. Certa vez, Carlos estava atendendo um gato que havia sido atropelado. O animal estava tão traumatizado que se recusava a deixar alguém se aproximar, atacando ferozmente qualquer mão que tentasse tocá-lo. Carlos estava considerando sedá-lo quando Luna entrou no consultório. Ela se aproximou devagar, deitou-se a uma distância segura do gato e simplesmente esperou. Por 2 horas, ela permaneceu ali, imóvel, irradiando uma energia de proteção e segurança. Gradualmente, o gato parou de atacar
Depois parou de rosnar e finalmente permitiu que Carlos cuidasse de seus ferimentos. Ela entende dor de uma forma que eu jamais poderei. Carlos costumava dizer para a esposa, Maria. É como se carregasse uma missão. Nesta noite específica de outubro, Luna despertou às 2h37 da madrugada com aquela sensação familiar queimando em seu peito. Era diferente de fome, sede ou necessidade fisiológica. Era o chamado, aquela força irresistível que a alertava quando alguma criatura inocente estava em perigo mortal. Ela se levantou silenciosamente da sua cama, ao lado da cama de Carlos, e caminhou até a janela. Seus sentidos aguçados captavam algo que os ouvidos humanos jamais perceberiam, um miado quase inaudível, distante, carregado de agonia. Luna conhecia aquele som. Era o mesmo que sua mãe fazia nos últimos dias de vida. Seus músculos se tensionaram. Cada instinto em seu corpo gritava para ela sair, encontrar a fonte daquele sofrimento e fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Ela voltou para onde Carlos dormia e delicadamente colocou a pata sobre o braço dele. Carlos despertou imediatamente. 4 anos de convivência haviam criado uma comunicação quase telepática entre eles. O que foi, menina? Ele sussurrou, instintivamente sabendo que algo estava errado. Luna caminhou até a porta e olhou de volta para ele com uma expressão que dizia claramente: preciso sair. Agora. Carlos olhou para o relógio e suspirou. Aos 69 anos, acordar no meio da madrugada não era mais tão simples quanto costumava ser. Mas ele também conhecia Luna o suficiente para saber que ela não o acordaria sem uma razão muito séria. Está bem, ele disse, levantando-se e procurando por roupas. Vamos ver o que está acontecendo. Enquanto Carlos se vestia lentamente, lutando contra as articulações rígidas da artrose, a situação da gatinha estava se deteriorando rapidamente. A temperatura havia caído para 4 graus e uma névoa fina começava a se formar, tornando a visibilidade ainda pior. A pequena não conseguia mais se mover. Suas patas estavam ficando dormentes devido ao frio e a perda de sangue havia deixado seus batimentos cardíacos perigosamente lentos. Ela estava entrando naquele estado de torpor que precede a morte por hipotermia. Dona Marta, que havia retornado à janela para verificar seu trabalho, sorriu com satisfação ao ver que o animal havia parado de se mexer. Finalmente! Murmurou, fechando a cortina. Amanhã mando o zelador retirar a carcaça antes que comece a cheirar mal. Para ela, aquela pequena vida que se apagava era apenas um incômodo sendo resolvido. Não havia sequer uma fagulha de remorso em sua consciência petrificada pelos anos de solidão e amargura. Do lado de fora da casa de Carlos, Luna puxava a coleira com uma urgência que ele raramente havia visto. Normalmente, ela caminhava calmamente ao seu lado, mas nesta noite parecia ter um GPS interno, apontando para uma direção específica. Calma, menina! Carlos tentou acalmá-la, mas logo percebeu que seria inútil. Luna estava claramente seguindo algum tipo de rastro. Não um cheiro, mas algo mais profundo e primordial. A cada quadra que caminhavam, a ansiedade de Luna aumentava. Seus ouvidos estavam constantemente alertas, captando sons que Carlos nem imaginava existir. O miado da gatinha, quase inaudível agora, ainda alcançava seus ouvidos sensíveis como um farol de socorro. A primeira dificuldade surgiu na rua São Francisco. Uma van da prefeitura estava bloqueando o caminho, fazendo reparos emergenciais num vazamento de água. O desvio obrigatório adicionaria pelo menos 15 minutos ao percurso. Luna parou abruptamente e olhou para Carlos com uma expressão de desespero. Cada minuto perdido poderia ser crucial para quem quer que ela estivesse tentando ajudar. Desculpa, menina, mas não podemos passar, Carlos explicou, gentilmente tentando direcioná-la para o desvio. Mas Luna não aceitou.
Com uma determinação que surpreendeu até mesmo Carlos, ela encontrou uma passagem estreita entre dois carros estacionados e começou a se espremer através dela. Luna, não, é muito... Carlos começou, mas parou ao ver a expressão nos olhos dela. Não era teimosia, era desespero puro. Ele também se espremeou pela passagem, arranhando o braço num espelho retrovisor no processo. A névoa, que havia começado como uma bruma fina, agora estava ficando mais densa, reduzindo a visibilidade para menos de 10 metros. As ruas, que Carlos conhecia há décadas, pareciam labirintos estranhos e ameaçadores. Mais de uma vez eles quase se perderam, mas Luna parecia ter uma bússola interna que funcionava independentemente da visibilidade. Ela seguia em frente com uma certeza que desafiava a lógica, parando apenas ocasionalmente para se orientar. Carlos começou a se preocupar. Seus 69 anos não eram exatamente ideais para aventuras noturnas em meio à névoa gelada. Suas pernas já estavam começando a doer e a respiração estava ficando mais trabalhosa. Luna, ele chamou suavemente. Talvez seja melhor voltarmos. Podemos procurar de manhã quando... Luna se virou para ele e pela primeira vez desde que ele a conhecia, desobedeceu completamente. Em vez de parar, ela acelerou o passo, puxando a coleira com força suficiente para quase derrubar o homem idoso. Foi então que Carlos começou a ouvir também. Não era claro como para Luna, mas algo definitivamente estava acontecendo em algum lugar próximo. Um som baixo, quase inaudível, como um gemido muito fraco sendo carregado pelo vento. Você está seguindo isso, não é? Ele perguntou para Luna, que respondeu com um latido baixo e urgente. À medida que se aproximavam da Rua dos Lírios, outros sinais começaram a aparecer. Havia uma energia estranha no ar, uma tensão que fazia os pelos do pescoço de Carlos se arrepiarem. Luna estava ficando visivelmente mais agitada, seus movimentos mais rápidos e erráticos. A 2 quadras do destino final, Carlos percebeu que não eram os únicos na rua naquela hora da madrugada. Uma figura escura se movimentava entre as sombras. Alguém que claramente não queria ser visto. Psiu! Uma voz rouca chamou de um beco lateral. Ei, velho! Carlos instintivamente puxou Luna para mais perto de si. O homem que emergiu das sombras tinha aproximadamente 30 anos, vestia roupas sujas e exalava um cheiro forte de álcool e cigarro. Que vocês estão fazendo aqui esta hora? O homem perguntou, bloqueando parcialmente o caminho. Essa não é uma rua segura para pessoas como vocês andarem sozinhas. Havia uma ameaça implícita nas palavras. Carlos sentiu seu coração acelerar, não de medo por si mesmo, mas pela consciência de que Luna estava desesperada para chegar a algum lugar, e cada segundo perdido poderia significar uma vida perdida. Só estamos passando, Carlos respondeu calmamente, tentando contornar o homem. Só estamos passando, o homem repetiu em tom de deboche, com essa cachorrinha bonita. Aposto que vale uma boa grana, não é? Luna rosnou baixinho. Não era um som de agressividade, era um aviso claro. Seus instintos protetivos estavam ativados, mas ela estava dividida entre proteger Carlos e continuar sua missão de resgate. A tensão no ar era palpável. Carlos sabia que precisava tomar uma decisão rápida. O homem na rua era apenas o primeiro obstáculo. Conforme Carlos conseguiu contorná-lo com promessas de não causar problemas, a verdadeira fonte da maldade naquela noite começou a se revelar. Dona Marta não era apenas uma senhora mal-humorada. Durante os últimos 3 anos, desde a morte do marido, ela havia desenvolvido uma obsessão doentia por controle e uma sede de poder sobre tudo ao seu redor. Começou pequeno, envenenando pombos que pousavam em seu telhado, colocando cacos de vidro em lugares onde gatos costumavam caminhar. Mas isso não era suficiente. Ela precisava de mais. Em sua casa, Dona Marta guardava um diário que revelava a extensão de sua crueldade.
páginas e páginas, detalhando como havia capturado, torturado e matado mais de 20 animais nos últimos 2 anos. Cada entrada era escrita com a precisão científica de quem encontrou propósito em causar sofrimento. 15 de agosto. O gato preto que mijava nas minhas flores. Durou 3 horas antes de parar de se mexer. 2 de setembro. Cachorrinho que latia de madrugada. Experimentei 3 métodos diferentes. O segundo foi o mais eficiente. 28 de setembro. 2 filhotes de pombo. A mãe assistiu tudo da árvore. Acho que ela compreendeu. Cada página era um testamento de sadismo puro, escrito com a caligrafia cuidadosa de uma professora aposentada que havia encontrado uma nova vocação na crueldade. Dona Marta não agia sozinha. Ao longo dos anos, havia cultivado relacionamentos estratégicos que lhe permitiam operar sem ser detectada. Seu sobrinho Ricardo, de 45 anos, visitava-a toda semana e sabia exatamente o que ela fazia. Mais que isso, ele aproveitava as visitas para trazer materiais para ela. Animais capturados em suas próprias andanças, apresentados à tia como presentes para seus hobbies. Tia, achei mais um para sua coleção. Era como ele normalmente começava essas conversas macabras. O zelador do prédio, seu Joaquim, também estava ciente. Por uma pequena quantia mensal, ele se encarregava de limpar as evidências e manter os vizinhos longe de perguntas inconvenientes. Dona Marta é uma senhora muito reservada. Era sua resposta padrão para qualquer questionamento sobre odores estranhos ou ruídos noturnos vindos do apartamento dela. Conforme Luna e Carlos se aproximavam da Rua dos Lírios, Luna começou a demonstrar sinais de agitação extrema. Não era apenas urgência, era horror. Seus instintos estavam captando algo que ia muito além de um único animal em perigo. Ela parou abruptamente a 2 metros da entrada do beco, onde a gatinha agonizava. Suas narinas dilataram, processando camadas de informação olfativa que contavam uma história terrível. Havia cheiro de sangue, não apenas fresco, mas em várias etapas de decomposição. Havia cheiro de medo impregnado nos tijolos das paredes. E havia algo mais, algo que fazia cada instinto em seu corpo gritar em alarme. O cheiro de sadismo humano, aquele odor acre que apenas predadores deixam para trás. "O que foi, menina?" Carlos perguntou, percebendo a mudança dramática no comportamento de Luna. Antes que ela pudesse reagir, uma voz cortou o ar gelado da madrugada. Bem, o que temos aqui?" Ricardo emergiu das sombras como uma aparição, e Carlos imediatamente soube que estavam em perigo real. Não era apenas a aparência. Embora o homem de 1,90 com cicatrizes no rosto fosse intimidante por si só. Era a energia que ele irradiava, aquela aura predatória que apenas pessoas verdadeiramente perigosas possuem. "Vocês estão perdidos?" Ricardo perguntou, mas não era uma oferta de ajuda. Era uma ameaça mal disfarçada. Luna se posicionou imediatamente entre Carlos e o homem, um rosnado baixo e contínuo ecoando de sua garganta. Todo o seu treinamento, toda a sua experiência em ler situações perigosas estava gritando que este homem era uma ameaça mortal. "Estamos procurando por um animal ferido", Carlos respondeu honestamente, mas mantendo a voz firme. "Minha cadela ouviu algo." "Ouviu algo?" Ricardo riu, mas não havia humor no som. Que interessante. Que tipo de algo? Foi então que Carlos percebeu. Este homem sabia exatamente o que eles estavam procurando. "Vocês sabem", Ricardo continuou, aproximando-se lentamente. "É engraçado como algumas pessoas não conseguem se importar com os próprios assuntos. Ficam procurando problemas onde não deveriam." Luna começou a rosnar mais alto. Cada instinto em seu corpo estava preparado para o ataque, mas ela também estava dividida. Ela podia sentir que a criatura ferida estava muito próxima, talvez a apenas alguns metros, e cada segundo perdido neste confronto poderia significar uma morte que ela poderia ter evitado. "Minha tia", Ricardo disse casualmente,
Não gosta muito de vizinhos curiosos, especialmente aqueles que se importam demais com certas atividades recreativas. A implicação era clara e aterrorizante. Carlos finalmente compreendeu a magnitude do que haviam descoberto. Não era apenas um caso isolado de crueldade animal. Era uma operação sistemática. Ricardo tirou o celular do bolso e fez uma chamada rápida. Tia, são eles. O velho e a cadela. Pausa. Sim, eu sei que horas são. Outra pausa. Está bem, 5 minutos. Ele desligou e sorriu para Carlos. Um sorriso que não chegava aos olhos. Minha tia gostaria muito de conhecer vocês, especialmente sua cadela. Ela tem um interesse particular em pastores alemães. Carlos sentiu seu sangue gelar. Luna estava tremendo, não de medo, mas de fúria contida. Ela podia sentir as ondas de malevolência emanando deste homem, e cada fibra de seu ser estava preparada para proteger Carlos a qualquer custo. Mas ela também sabia que, em algum lugar próximo, uma pequena vida estava se esvaindo enquanto eles perdiam tempo com esses predadores humanos. Dona Marta apareceu no final do beco, caminhando lentamente com o auxílio de uma bengala. Aos 73 anos, ela parecia frágil e inofensiva, exatamente a imagem que havia cultivado para operar por tanto tempo sem suspeitas. Boa noite. Ela disse com uma voz doce que contrastava grotescamente com a situação. Que cãozinho lindo! Posso fazer carinho? Luna recuou instintivamente. Seus sentidos estavam captando algo terrível emanando desta mulher aparentemente inofensiva. Era pior que Ricardo. Ele era violento, mas direto. Ela era algo muito mais perigoso. Maldade pura disfarçada de normalidade. Não se preocupe. Dona Marta continuou, aproximando-se lentamente. Eu amo cachorros. Tenho experiência com eles. O que ela não disse foi que sua experiência consistia em 2 décadas, torturando animais indefesos por prazer pessoal, e que Luna seria apenas mais uma entrada em seu diário macabro. Carlos percebeu que estavam completamente encurralados. Ricardo bloqueava a única saída do beco e Dona Marta se aproximava pela frente. Luna estava tensa como uma mola, pronta para explodir em ação, mas Carlos sabia que mesmo com toda sua força e determinação, ela não seria páreo para 2 humanos adultos em um espaço tão apertado. E em algum lugar próximo, um filhote estava morrendo enquanto seus potenciais salvadores eram encurralados pelos próprios monstros responsáveis por seu sofrimento. O ar no beco estava tão carregado de tensão que parecia sólido. Luna sabia que tinha segundos para tomar uma decisão que determinaria não apenas seu destino e o de Carlos, mas também o da pequena vida que ela podia sentir se apagando lentamente a poucos metros de distância. Dona Marta continuou sua aproximação teatral, estendendo uma mão que tremia, não de idade, mas de excitação sadística antecipada. Vem cá, linda. Ela murmurou com uma voz que fazia o sangue gelar. Vem conhecer a vovó. Foi nesse momento que Luna tomou uma decisão que definiria para sempre quem ela realmente era. Em vez de recuar ou atacar diretamente, Luna fez algo que pegou todos de surpresa. Ela começou a latir. Não era um latido comum, era um som calculado, específico, projetado para viajar através dos becos e ecoar entre os prédios. Era um pedido de ajuda, mas também uma distração. Enquanto Ricardo e Dona Marta instintivamente olhavam ao redor para ver se os latidos atrairiam atenção indesejada, Luna identificou sua oportunidade. Em uma fração de segundo, ela mapeou mentalmente cada obstáculo, cada possível rota de escape. Não havia como sair dali com Carlos. Ele era muito lento, muito vulnerável, mas havia outra opção. Uma que exigiria o maior sacrifício que ela já havia contemplado. Luna olhou para Carlos, um olhar que carregava 4 anos de amor incondicional, gratidão e despedida. Carlos, que a conhecia tão bem, imediatamente compreendeu o que aquele olhar significava. Não, ele sussurrou. Luna, não faça isso.
Mas ela já havia tomado sua decisão. Com uma explosão de movimento que surpreendeu até mesmo seus reflexos felinos, Luna saltou não em direção à saída, mas direto para Dona Marta. O impacto jogou a velha no chão com força suficiente para que ela soltasse a bengala, que ricocheteou na parede com um som metálico. Ricardo reagiu imediatamente, avançando para interceptar Luna, mas ela estava preparada. Usando sua velocidade superior, ela se esquivou de suas mãos que tentavam agarrá-la e correu em direção ao fundo do beco, exatamente onde sabia que estava a gatinha ferida. "Pega essa maldita!" Dona Marta gritou do chão, seu disfarce de senhora gentil completamente abandonado. Luna encontrou a gatinha exatamente onde seus instintos haviam indicado, atrás de uma pilha de lixo, quase invisível na escuridão. O que ela viu a fez parar por um momento, chocada. A pequena criatura estava ainda pior do que ela havia imaginado. Além da pata quebrada e dos cortes, havia marcas que indicavam tortura deliberada e prolongada. Queimaduras pequenas, provavelmente de cigarro. Pelo arrancado em tufos. Marcas de cordas que haviam cortado a pele delicada. Mas o pior eram os olhos. Nos poucos momentos em que a gatinha conseguiu abri-los, Luna viu algo que a fez compreender que eles não estavam lidando apenas com crueldade. Estavam enfrentando maldade pura em sua forma mais concentrada. A gatinha estava inconsciente, sua respiração tão fraca que era quase imperceptível. Ricardo estava se aproximando rapidamente e Luna sabia que tinha segundos antes que ele a alcançasse. A gatinha estava em estado crítico. Mover, mesmo com o máximo cuidado, poderia matá-la. Mas deixá-la ali certamente significaria morte. Foi então que Luna fez algo que desafiava toda a lógica animal. Ela pegou a gatinha delicadamente na boca, não pela nuca como um filhote normal, mas apoiando todo o pequeno corpo com suas mandíbulas poderosas, distribuindo a pressão de forma a não agravar os ferimentos. A manobra exigia uma precisão cirúrgica, muita força, e ela esmagaria os ossos já quebrados. Pouca força, e a gatinha escorregaria e cairia no chão rígido. Mas Luna havia treinado para isso toda a vida, sem saber. Cada animal ferido que ela havia ajudado Carlos a tratar havia sido uma lição. Cada momento de paciência e cuidado havia sido preparação para este instante. Com a gatinha segura em sua boca, Luna se virou para avaliar suas opções de escape. Ricardo estava a 3 metros de distância e se aproximando rapidamente. Dona Marta estava se levantando com a ajuda da parede, furiosa e gritando obscenidades. Atrás dela, Carlos estava tentando se aproximar, mas ela podia ver que ele estava lutando contra o próprio corpo, forçando suas articulações artríticas além de seus limites. A única saída era através de Ricardo. Ele estava bloqueando o caminho, mas Luna percebeu uma possibilidade. Se ela conseguisse pegá-lo de surpresa, talvez pudesse passar por entre suas pernas antes que ele reagisse. Era uma chance em 1000. Falhar significaria não apenas sua captura, mas também a morte certa da gatinha. Luna recuou 3 passos, calculando ângulos e velocidade, como um engenheiro calcularia uma trajetória de míssil. Ela tinha apenas uma oportunidade. Ricardo percebeu sua intenção e se preparou, abrindo os braços para bloquear qualquer tentativa de passar por ele. "Vem aqui, sua..." Ele começou. Luna saltou, não em direção a ele, mas para cima. Um salto impossível que a levou por cima da cabeça de Ricardo, usando a parede lateral como impulso num movimento que desafiava a física. Por um momento, ela voou pelo ar com a gatinha em sua boca, o tempo parecendo suspenso, enquanto Ricardo olhava para cima com expressão chocada. Ela aterrissou atrás dele com uma graça felina que parecia impossível considerando o peso extra que carregava e o ângulo difícil do salto. "Não vai escapar!" Ricardo rugiu, girando e começando uma perseguição que ecoaria pelas ruas vazias da madrugada. Luna corria como nunca havia corrido antes.
Cada passada precisava ser calculada para não sacudir demais a gatinha ferida. Cada curva precisava ser negociada com cuidado para não perder velocidade nem causar trauma adicional à pequena criatura em sua boca. Atrás dela, Ricardo corria com a fúria de quem havia sido humilhado. Ele era mais alto, suas pernas eram mais longas e ele não carregava um fardo extra. A cada segundo, ele ganhava terreno. Luna podia ouvir a respiração pesada dele se aproximando, podia quase sentir suas mãos tentando agarrar sua cauda. Mas ela também podia sentir algo mais. O coração fraco da gatinha ainda batendo contra seu queixo. Enquanto houvesse vida ali, ela não pararia de correr. A 2 quadras da clínica veterinária mais próxima, Luna começou a sentir suas forças diminuindo. 4 anos de boa alimentação e cuidados haviam lhe dado resistência, mas carregar um animal ferido enquanto corria em velocidade máxima estava além até mesmo de suas capacidades extraordinárias. Suas patas começaram a falhar. Sua respiração ficou laboriosa. A gatinha parecia mais pesada a cada passo. Ricardo estava ganhando terreno rapidamente. Ela podia ouvi-lo apenas alguns metros atrás. Foi então que Luna viu algo que mudaria tudo. Luzes piscando na distância. Uma ambulância estava parada em frente ao hospital público e havia pessoas se movendo ao redor dela. Pessoas significavam segurança. Pessoas significavam testemunhas. Pessoas significavam que Ricardo não poderia fazer nada contra ela sem consequências. Com o último resto de energia que possuía, Luna forçou suas patas a acelerar mais uma vez. Luna chegou ao hospital como um furacão de pelagem negra e dourada, colapsando diretamente nos pés de 2 paramédicos que estavam descarregando um paciente. "O que diabos?" um deles começou, mas parou ao ver a pequena criatura que Luna depositou gentilmente no chão antes de desabar de exaustão ao lado. Ricardo chegou segundos depois, mas parou abruptamente ao ver a quantidade de pessoas, paramédicos, enfermeiros, 2 guardas de segurança e vários visitantes noturnos do hospital. É minha cadela", ele disse sem convicção, ofegando pesadamente. "Ela fugiu." Um dos paramédicos, uma mulher de aproximadamente 40 anos chamada Sandra, ajoelhou-se ao lado da gatinha e imediatamente compreendeu que estava olhando para um caso de abuso animal severo. "Isso não é coisa de fugir", ela disse com autoridade. "Isso é tortura. Alguém chame a polícia." Ricardo, percebendo que a situação havia escapado completamente de seu controle, recuou lentamente. "Deve ter sido engano", ele murmurou, e então desapareceu na escuridão antes que alguém pudesse detê-lo. Luna, ainda deitada e respirando pesadamente, manteve seus olhos fixos na gatinha. Mesmo em seu estado de exaustão extrema, ela continuava vigilante, pronta para proteger a pequena vida que havia arriscado tudo para salvar. No hospital, sob as luzes fluorescentes brilhantes da emergência veterinária, a verdadeira extensão do sacrifício de Luna começou a se revelar. Doutor Amanda Souza, veterinária de plantão, examinou primeiro a gatinha com uma expressão que ia ficando mais sombria a cada descoberta. Os ferimentos eram sistemáticos, calculados para causar máximo sofrimento sem morte imediata. Era o trabalho de alguém que encontrava prazer puro na agonia de criaturas indefesas. "Nunca vi nada assim", ela murmurou para Sandra, a paramédico que havia chamado a polícia. Isso é tortura profissional." Mas quando ela se voltou para examinar Luna, descobriu algo igualmente perturbador. A corrida desesperada havia custado mais do que Luna havia calculado. O esforço extremo, combinado com o estresse emocional de carregar uma vida ferida, havia colocado uma pressão enorme em seu coração jovem. Doutora Amanda detectou imediatamente uma irregularidade em seus batimentos cardíacos. Luna havia entrado em fibrilação atrial, uma condição potencialmente fatal onde o coração bate de forma descoordenada e ineficiente. "Precisamos de um eletrocardiograma",
Agora, ela instruiu a equipe. Luna, mesmo em seu estado debilitado, mantinha seus olhos fixos na gatinha, que estava sendo tratada na mesa ao lado. Sua respiração era laboriosa, mas ela se recusava a relaxar completamente. Cada instinto maternal em seu corpo ainda estava ativo, vigiando a pequena vida que havia arriscado tudo para salvar. Carlos chegou 20 minutos depois, tendo seguido as instruções dos policiais que haviam encontrado o endereço na coleira de Luna. Ele estava visivelmente abalado, não apenas pela preocupação com Luna, mas pela compreensão tardia de quão próximo eles haviam chegado de um destino muito pior. "Como ela está?" foi sua primeira pergunta para a doutora Amanda. A veterinária hesitou antes de responder. "Senhor Carlos, preciso ser franca com o senhor. Luna sofreu uma sobrecarga cardíaca severa. Seu coração está lutando para manter um ritmo normal." Carlos sentiu suas pernas fraquejarem. "Isso significa que ela deu mais do que seu corpo poderia dar, que ela empurrou seus limites físicos além do que era seguro. Tudo para salvar essa pequena." Mesmo com cabos de monitoramento conectados ao peito e uma máscara de oxigênio cobrindo o focinho, Luna mantinha vigília constante sobre a gatinha. Sempre que a pequena emitia um som, um gemido fraco de dor ou um suspiro de alívio quando os analgésicos faziam efeito, Luna tentava levantar a cabeça para verificar se ela estava bem. "Ela não vai descansar enquanto não souber que a gatinha está segura", Dr. Amanda observou. "É como se sentisse uma responsabilidade pessoal por ela." Carlos acariciou a cabeça de Luna gentilmente. "Sempre foi assim, desde que era filhote. Ela carrega o sofrimento dos outros como se fosse seu." Às 6 da manhã, doutora Amanda precisou tomar uma decisão médica que poderia determinar a vida ou morte de Luna. Os medicamentos para estabilizar seu coração eram fortes o suficiente para potencialmente salvar sua vida, mas também eram sedativos poderosos que a deixariam inconsciente por horas, possivelmente dias. "O problema", ela explicou a Carlos, "é que Luna está lutando contra os medicamentos. Sua ansiedade pela gatinha está mantendo seu sistema nervoso em alerta máximo, o que impede que os remédios façam efeito." "E se você não der os remédios?" Carlos perguntou, embora temesse a resposta. "Seu coração pode não aguentar. A fibrilação pode evoluir para uma parada cardíaca completa." Carlos olhou para Luna, que naquele momento estava lutando contra os cabos de monitoramento numa tentativa frustrada de se aproximar da mesa onde a gatinha estava sendo operada. "E se eu trouxer a gatinha para perto dela?" Doutora Amanda considerou a sugestão. Era não convencional, potencialmente perigoso para ambos os animais e certamente contra os protocolos hospitalares. Mas ela também era veterinária há 15 anos e havia visto o suficiente para saber que, às vezes, a medicina ia além dos medicamentos. "Vamos tentar", ela decidiu. Com extremo cuidado, eles moveram a gatinha, ainda sedada e conectada a seus próprios equipamentos de monitoramento, para uma pequena cama improvisada ao lado de Luna. O efeito foi imediato e dramático. Assim que Luna percebeu que a gatinha estava próxima e segura, sua frequência cardíaca começou a se normalizar. A tensão muscular que havia mantido por horas finalmente começou a relaxar. Ela estendeu cuidadosamente uma pata até tocar levemente a gatinha, como se precisasse de confirmação física de que ela ainda estava viva. Pelo resto da manhã, Luna e a gatinha se recuperaram lado a lado, seus monitores cardíacos criando um dueto eletrônico de bips rítmicos. A cada hora que passava, ambos ficavam mais estáveis. Luna porque finalmente podia descansar, sabendo que havia cumprido sua missão. A gatinha porque, mesmo inconsciente, parecia sentir a presença protetora ao seu lado. "É a coisa mais bonita que já vi em 15 anos de profissão", doutora Amanda confessou a Carlos. "Elas estão literalmente curando uma a outra." No final da tarde, quando Luna finalmente estava estável o suficiente para ficar acordada por períodos prolongados,
Dr. Amanda fez uma descoberta que a deixou sem palavras. Os exames detalhados revelaram que Luna havia desenvolvido uma condição chamada cardiomiopatia do estresse. Literalmente, seu coração havia sido danificado pelo excesso de emoção e esforço físico. Ela vai se recuperar? Carlos perguntou. Fisicamente, sim, mas seu coração nunca mais será o mesmo. Ela vai ter limitações pelo resto da vida. Não poderá fazer esforços intensos como fez naquela noite. Carlos absorveu a informação silenciosamente. Luna havia literalmente dado parte de sua vida para salvar a gatinha. Não foi apenas uma corrida heróica, foi um sacrifício permanente. Naquela noite, quando Luna finalmente conseguiu ficar em pé e caminhar lentamente até onde a gatinha estava recuperando, algo extraordinário aconteceu. A pequena, que havia permanecido desconfiada e assustada com todos os humanos que tentaram se aproximar, imediatamente relaxou na presença de Luna. Ela não apenas permitiu que Luna a cheirasse e lambesse gentilmente. Ela se aninhou contra a pelagem quente de Luna com uma confiança que parecia improvável depois de tudo que havia sofrido. Era como se ela soubesse, instintivamente, que aquela era a criatura que havia arriscado tudo para salvá-la. Doutora Amanda, observando a interação, percebeu que estava testemunhando algo que ia além da medicina veterinária. Elas estão conectadas agora, ela disse para Carlos. Para sempre. A polícia não perdeu tempo em investigar as informações que Carlos e Luna haviam proporcionado involuntariamente. Com o endereço da Rua dos Lírios e a descrição de Ricardo e Dona Marta, uma operação foi montada para a manhã seguinte. O que encontraram no apartamento de Dona Marta superou até mesmo as expectativas mais sombrias dos investigadores. Detetive Maria Santos, uma veterana de 20 anos na força policial, precisou sair do apartamento 2 vezes para recuperar a compostura. O diário de Dona Marta continha relatos detalhados de mais de 80 casos de tortura animal ao longo de 3 anos. Cada entrada era minuciosa, descrevendo métodos, duração do sofrimento e resultados com a frieza clínica de um experimento científico. No porão, eles encontraram uma sala que havia sido convertida em uma câmara de tortura em miniatura. Havia gaiolas de tamanhos diferentes, instrumentos que claramente não tinham propósito veterinário legítimo e evidências físicas de que aquele espaço havia sido usado recentemente e frequentemente. Em 20 anos de polícia, nunca vi nada parecido. Detetive Santos relatou posteriormente. Não era apenas crueldade animal, era sadismo sistematizado. Ricardo foi encontrado na casa da mãe, tentando destruir evidências no quintal. Quando a polícia chegou, ele estava queimando roupas manchadas de sangue numa fogueira improvisada. Sua prisão foi dramática. Ele tentou fugir pelos telhados dos vizinhos, mas foi interceptado por uma unidade canina. Ironia que não passou despercebida pelos investigadores. Dona Marta, por outro lado, foi encontrada calmamente tomando chá em sua cozinha, como se nada tivesse acontecido. Quando questionada sobre o diário e os instrumentos de tortura, sua única resposta foi: eram apenas animais. Essa frase, repetida durante todo o interrogatório, se tornou a evidência mais condenatória de sua completa falta de empatia ou remorso. A notícia do que havia acontecido na Rua dos Lírios se espalhou rapidamente pela vizinhança, criando uma onda de choque que levou à formação de um grupo comunitário de proteção animal. Dona Rosa, que morava a 2 quadras de Dona Marta, confessou que havia desconfiado por anos dos odores estranhos e ruídos noturnos, mas nunca havia tomado uma atitude. Se eu tivesse denunciado antes, ela disse através de lágrimas, quantos animais poderiam ter sido salvos? O grupo decidiu criar um sistema de vigilância informal para identificar e denunciar casos suspeitos de abuso animal, garantindo que o que aconteceu com a gatinha nunca mais se repetisse naquela comunidade.
No hospital veterinário, Luna e a gatinha, agora carinhosamente chamada de Esperança pelos funcionários, continuaram seu processo de recuperação lado a lado. Luna havia aprendido a viver com suas limitações cardíacas. Suas caminhadas eram mais lentas, seus brincadeiras mais suaves, mas seu espírito protetor permanecia inabalável. Esperança, por sua vez, mostrou uma resiliência que impressionou a equipe médica. Apesar dos traumas físicos e psicológicos, ela começou a demonstrar curiosidade pelo mundo ao seu redor, sempre usando Luna como ponto de segurança e conforto. Dr. Amanda documentou cuidadosamente o processo de recuperação de ambas, fascinada pela forma como elas se curavam mutuamente. Esperança aprendeu a confiar novamente através de Luna. Ela anotou em seus registros. E Luna encontrou um propósito que transcende suas limitações físicas através de esperança. A gatinha, que inicialmente se recusava a deixar qualquer humano se aproximar, gradualmente começou a aceitar carícias e cuidados, mas sempre com Luna por perto como sua aprovação de segurança. Após 2 semanas de recuperação, chegou o momento de decidir o futuro de Esperança. Vários candidatos haviam se apresentado para adotá-la, tocados pela história de coragem que havia ganhado cobertura na mídia local. Mas Carlos sabia que havia apenas uma opção verdadeiramente correta. Elas salvaram uma a outra, ele disse para a doutora Amanda. Separá-las agora seria cruel. A adoção de Esperança por Carlos não foi apenas um ato de caridade. Foi o reconhecimento de um vínculo que havia sido forjado no fogo do sacrifício mútuo. A casa de Carlos se transformou para acomodar suas 2 filhas de 4 patas. Luna assumiu naturalmente o papel de irmã mais velha e protetora, ensinando Esperança sobre vida doméstica segura. Esperança, por sua vez, trouxe uma energia juvenil que Luna havia perdido desde seu problema cardíaco. Watching. Esperança descobrir prazeres simples como uma bola de lã ou um raio de sol pareceu lembrar Luna da alegria que ainda existia no mundo. Maria, esposa de Carlos, observou que a presença de Esperança havia dado a Luna um novo propósito, não mais apenas como cão de terapia, mas como mentora e guardiã. A história de Luna e Esperança rapidamente se tornou símbolo local de esperança e redenção. O canal local de televisão fez uma matéria especial e o vídeo se tornou viral nas redes sociais. Se essa história de coragem e sacrifício tocou seu coração, comenta amor nos comentários e compartilha para mostrar que heróis existem e que cada vida importa. Porque histórias como essa nos lembram que, mesmo na escuridão mais profunda, sempre há uma luz disposta a lutar pelo que é certo. A delegacia responsável pelo caso começou a receber denúncias de outros casos suspeitos, sugerindo que a coragem de Luna havia inspirado a comunidade inteira a se posicionar contra a crueldade. Detetive Santos comentou: "É impressionante como um ato de heroísmo pode criar ondas que se espalham muito além do momento original. Luna não salvou apenas Esperança. Ela salvou provavelmente dezenas de outros animais que agora serão protegidos por uma comunidade mais vigilante." A casa de Carlos havia se tornado um santuário de cura e amor incondicional. Luna, agora com seus movimentos mais cuidadosos devido ao coração, encontrou uma nova forma de heroísmo: ensinar pelo exemplo. Esperança havia crescido e se tornado uma gata linda e saudável, mas nunca esqueceu de onde veio. Ela mantinha o hábito de dormir aninhada contra Luna todas as noites, como um lembrete constante do vínculo que as uniu. Carlos, inspirado pela experiência, transformou parte de sua casa em um centro informal de recuperação para animais traumatizados. Não era oficial. Apenas um veterinário aposentado ajudando criaturas que precisavam de cuidado especial. Luna se tornou a terapeuta residente.
Sua presença calma e protetora parecia ter um efeito mágico em animais que chegavam traumatizados ou com medo de humanos. Ela ensina eles a confiarem novamente. Carlos explicava para os vizinhos que traziam casos difíceis. Como se dissesse, veja, nem todos os humanos são maus. Alguns realmente se importam. Ricardo foi sentenciado a 3 anos de prisão por crueldade animal e ameaça. Durante o julgamento, ele não demonstrou qualquer arrependimento, reforçando a percepção de que era genuinamente perigoso. Dona Marta, devido à idade e a uma avaliação psiquiátrica que a declarou incompetente, foi internada numa instituição para idosos com problemas mentais, onde permaneceria sob supervisão constante. Seu apartamento foi vendido e o valor foi destinado a um fundo municipal para proteção animal. Uma ironia poética que não passou despercebida pela comunidade. Doutor, Amanda incluiu a história de Luna e Esperança em suas apresentações em conferências veterinárias, usando-as como exemplo de como a cura emocional pode ser tão importante quanto a física. Medicina veterinária, ela costumava dizer, não é apenas sobre consertar corpos, é sobre entender que os animais, como os humanos, curam através do amor, propósito e conexão. O caso também inspirou mudanças na legislação local, tornando as penalidades por crueldade animal mais severas e criando um sistema de denúncia anônima mais eficiente. 1 ano após o resgate, Luna foi oficialmente reconhecida pela prefeitura como Heroína Animal do Ano. A cerimônia, realizada no Parque Central da cidade, atraiu centenas de pessoas. Esperança acompanhou Luna no palco, e as duas receberam uma ovação de pé que durou 5 minutos. Mas o momento mais tocante veio quando Luna, mesmo com suas limitações cardíacas, se levantou sobre as patas traseiras para aceitar a medalha, como se compreendesse a importância do momento. A história inspirou a criação de um programa municipal chamado Projeto Luna, um sistema onde cães treinados ajudam na reabilitação de animais traumatizados. Dezenas de voluntários se apresentaram para treinar seus próprios cães, e o programa se expandiu para cidades vizinhas. Hoje, Luna e Esperança vivem uma vida tranquila, mas significativa. Luna ainda participa de algumas operações de resgate, sempre dentro de seus limites físicos. Esperança se tornou uma embaixadora felina, ajudando outros gatos traumatizados a se readaptarem à vida doméstica. Todas as manhãs, elas fazem uma caminhada lenta pelo bairro. Luna supervisionando enquanto Esperança explora com curiosidade segura. Os vizinhos sempre param para cumprimentá-las, sabendo que estão na presença de verdadeiros heróis. Detetive Santos, que se tornou amiga da família, visita regularmente. Elas me lembram, ela diz, de que meu trabalho vale a pena, que por cada monstro como Dona Marta, existem 10 almas como Luna dispostas a lutar pelo que é certo. A história de Luna e Esperança se tornou mais que um conto de heroísmo. Tornou-se um lembrete de que heroísmo verdadeiro não é sobre não ter medo. É sobre fazer o que é certo apesar do medo. Luna não era mais forte que outros cães. Não era invencível ou sobrenatural. Ela era simplesmente uma criatura que decidiu que o sofrimento dos outros importava mais que sua própria segurança e esperança. Ela se tornou prova viva de que mesmo depois das experiências mais terríveis é possível encontrar alegria, confiança e amor novamente. Hoje, quando a chuva cai nas ruas do bairro onde tudo aconteceu, não há mais miados de desespero ecoando pelos becos. Há apenas o som da água lavando as memórias ruins e preparando o solo para novos começos. Na Rua dos Lírios, onde uma vez reinou a crueldade, agora há uma pequena placa que diz, em memória de todos os animais perdidos e em honra daqueles que lutam para salvá-los. Buri, e todas as noites, quando Luna e Esperança se aninham juntas para dormir,
Elas carregam consigo a certeza de que transformaram não apenas suas próprias vidas, mas também as vidas de incontáveis outras criaturas que serão protegidas pela consciência que seu sacrifício despertou. Esta não é apenas uma história sobre uma pastora alemã corajosa e uma gatinha sobrevivente. É uma história sobre todos nós, sobre nossa capacidade de escolher entre ser indiferentes ao sofrimento ou ser a luz que alguém precisa na escuridão. Luna nos ensina que heroísmo não precisa de superpoderes. Precisa apenas de um coração disposto a colocar o bem-estar dos outros acima do próprio conforto. E esperança nos mostra que, não importa quão profundas sejam nossas cicatrizes, sempre é possível voltar a confiar, a amar e a encontrar alegria. Porque no final, todos nós temos um pouco de Luna em nossos corações, a capacidade de ser o herói que alguém precisa. A questão é, quando chegará a nossa hora de escolher? Se esta história de coragem, sacrifício e redenção tocou sua alma, se você acredita que cada vida importa e que heroísmo está ao alcance de todos nós, deixe seu amor nos comentários e compartilhe esta mensagem de esperança. Porque histórias como a de Luna e Esperança nos lembram que mesmo quando o mundo parece perdido na escuridão, sempre há uma luz disposta a lutar. E às vezes, essa luz somos nós.